Olá, jovens, olha eu aqui para mais uma aula de eletivas com vocês. E nós vamos aí para a nossa aula de número 5 já, pessoal. Bom, nós estávamos falando do plano de pesquisa. Nós falamos dos elementos pré-textuais que devem conter o plano de pesquisa, falamos da importância do plano de pesquisa, para que serve o plano de pesquisa e vimos também os elementos textuais. E hoje nós vamos começar com os elementos pós-textuais aí do nosso plano de pesquisa. Se liga lá então, olha só. Na nossa aula aí, olha só, de análise ali, parte 2 do plano de pesquisa, ok? E como habilidades, pessoal, a gente vai continuar com as mesmas habilidades, tá? Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou processos tecnológicos, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos, linguagens adequados à investigação científica. E também, olha ali, selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à ciência da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação. Li rápido aqui, pessoal, porque as habilidades, tá? Olha só. Qual a estrutura do plano de pesquisa? Elementos pós-textuais, que é a nossa terceira parte da nossa estrutura do plano de pesquisa. Olha ali, pessoal, lá vem ele, o cronograma. Galerinha, o cronograma dentro de um plano de pesquisa é de extrema importância, ok? Ele responde ao seguinte questionamento: em quanto tempo as atividades intermediárias e finais serão concluídas? Se você não estabelece um prazo para as coisas, fica muito solto, não é verdade? Aí o seu projeto de pesquisa e você não tem aquele compromisso, né? Em finalizar e fazer as observações. Então, o cronograma, ele responde essa pergunta e é o planejamento das atividades ao longo da pesquisa. A elaboração do cronograma são essenciais os elementos atividade e prazo, certo? E devemos, pessoal, estabelecer prazos para cada uma das atividades planejadas. Ok? Porque assim você tem o prazo, você sabe em quanto tempo você tem que fazer aquilo para passar aí para a próxima etapa. A escolha deve recair sobre datas exequíveis, ou seja, aquelas possíveis que você pode cumprir, ok, pessoal? Então, a gente tem que entender o seguinte, vem aqui comigo, olha só, você vai estabelecer o cronograma, deixa eu afastar um pouquinho para cá para vocês darem uma olhadinha, tu vai estabelecer lá o teu cronograma para as coisas, certo? Você tem que colocar datas reais. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, vai fazer um levantamento de dados, fazer uma pesquisa na internet, em livros, você coloca um prazo. Você pode até colocar um prazo menor, né, para o levantamento desse material. Agora, quando você quer fazer um experimento, uma observação de dados, você precisa observar, por exemplo, o crescimento de uma horta que você está fazendo, né? Quando você aplicou um produto, aí você vai ter o quê? Um prazo maior. Então, você tem que olhar a sua atividade, certo? Que você vai planejar em grupo lá com seu orientador também, com certeza, e vocês vão estabelecer um cronograma para as atividades. Então, tem que ser datas plausíveis, né? Que você veja que vai conseguir cumprir, certo? Que não demore tanto, mas também que não seja aquela data tão apertada que você vai fazer as coisas de qualquer jeito e você não vai conseguir cumprir, beleza? Se liga lá na nossa leitura, olha só, voltando para o nosso slide ali. Pessoal, também nos elementos pós-textuais a gente tem a análise de dados. Depende muito da pesquisa, tá? A análise de dados aí. E deve mostrar como será feita a análise e a avaliação dos dados, tá bom? Então, você coloca lá no seu cronograma também a análise dos dados, depois que você já fez uma coleta, você já fez as observações, você tem que colocar lá no seu plano de pesquisa também como os seus dados vão ser analisados. Você vai usar algum método estatístico? Professora, vamos utilizar o Excel lá, algumas coisas no Excel, fazer um gráfico. Ok, você pode utilizar, ok? Lá também, pessoal, de acordo com os dados, vai poder dizer, será que foi bom, será que não foi bom, será que atendeu ao que eu estava propondo lá no início da minha pesquisa? Então, você vai comparar esses dados com as especificações de alguma norma que tem lá publicada em relação ao que você estava pesquisando, ou com o resultado de algum autor que também pesquisou aquele tipo de pesquisa, beleza? Outra coisa também, pessoal, essencial que tem que colocar no seu plano de pesquisa
no elemento lá pós-textual do plano são as referências. A análise vocês vão ver com o professor Mac, tá? Nas próximas aulas. E referências como se faz, vocês vão ver com o professor Silvio também, ok? A referência, pessoal, nós falamos até na nossa aula de abertura, eu, professor Silvio, o professor Mac também, que é de extrema importância, porque você tem que referenciar as fontes de pesquisa que você utilizou para enriquecer o seu trabalho e trazer informações e comparações, certo? E é um item, pessoal, obrigatório, tá bom? Tem que ter as referências no seu plano de pesquisa, tá? No seu plano de pesquisa e na escrita do seu projeto também. Então, você vai listar as citações dos trabalhos e os autores consultados, tá? E o professor Silvio, em aulas posteriores, vai ensinar para vocês normas da ABNT para que você consiga fazer isso daí, tá? Ah, como é que você faz isso aqui? Isso aqui, olha só, é a citação da referência, tá? Então aqui, olha só, aqui tá o autor, ok? Ele vai ensinar vocês como é que coloca isso daqui. E isso vai no plano de pesquisa, tem que ter, beleza? Referências, pessoal, liste pelo menos lá no seu plano de pesquisa, liste pelo menos 5 referências principais. Por exemplo, artigos de jornais, revistas científicas, livros, sites da internet. Muito cuidado, né, gente, com sites da internet, ok? Porque tem uns que não são confiáveis. Verifique lá, né, se o site é confiável, pesquisa, ok? Liste pelo menos 5 tipos de referências na sua pesquisa bibliográfica, tá? Quando você estiver fazendo o seu plano de pesquisa, que vai servir muito na escritura do seu projeto final, porque o projeto final tem basicamente os mesmos elementos que tem no plano de pesquisa, que são pré-textuais, textuais e pós-textuais. É só você seguir a receita aqui que a gente está dando aqui nas nossas aulas, que você vai conseguir desenvolver isso daí, tá bom? Por exemplo, se você utilizar animais vertebrados, dê uma referência adicional sobre os cuidados com o animal, ok? Por exemplo, tu está fazendo lá a investigação, né, da vida dos gatos, como eles se comportam em algum ambiente, né? Então, você pode colocar lá os cuidados que você tem que ter, ok? Pessoal, olha só, então aqui, ó, aqui a gente tem um quadro para ajudar vocês, que é o resumo da estrutura do plano de pesquisa, bacaninha aqui colocado, tá? Tema, então a gente tem aqui a parte do pré-textual, a parte do textual, certo? E a parte do pós-textual. O pré-textual, gente, geralmente é o quê? É a capa, certo? Sumário, tá? Eu não coloquei aqui, mas é capa, sumário, contracapa, é a parte do pré-textual. Aqui nós temos, olha só, a parte aqui, ó, vou colocar até aqui, a parte aqui do textual, certo? Textual aqui. E aqui, olha só, cronograma e referências que nós estamos vendo aqui na nossa aula 5, é o pós-textual. Então tá aqui a estrutura. Aqui no tema, e o problema é o quê? O que você está investigando? O que você está fazendo? Qual é o tema? Hipóteses, pessoal, são respostas promissórias, tá? Então, você tem umas respostas aqui que você acha que vai acontecer lá no final da tua pesquisa, ok? Ou você acha que vai acontecer isso depois das suas observações. São as hipóteses a respeito do que você está investigando. Objetivo. Para que vai servir aquilo, certo? Para que você está desenvolvendo? Até na aula passada a gente fez exemplos, né, de objetivos lá. Dê uma olhadinha depois se surgir dúvida. Justificativa, o porquê você está investigando esse problema. Referencial teórico, gente, é a revisão da literatura. Se você está investigando alguma coisa, você vai pesquisar na internet o que já está escrito a respeito do que você está investigando, certo? Então, me coloca aqui do ladinho, olha só, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Então, aqui, pessoal, ó, vendo aqui no nosso quadro, a gente tem ali, ó, metodologia como. Como você está fazendo isso, né? O como ele vai responder, muitas vezes você está utilizando um laboratório, você está utilizando uma garagem, por exemplo, a gente está utilizando um kit de robótica, por exemplo, para poder fazer isso daí,
ok? É o como. A metodologia também está envolvida com os métodos de ensino, qual é o método que você está utilizando, que você vai fazer a pesquisa para descobrir o método que você está utilizando. Cronograma, gente, quando? Como eu falei no início, é importantíssimo você estabelecer datas, né, para as suas atividades. Então, tudo que está acima do cronograma ali, ó, desde o tema, problema, hipótese, justificativa, objetivo, certo? Referencial, metodologia, estabeleça prazos que você vai fazer a escrita desses itens. Ah, hoje eu vou escrever essa parte, amanhã eu vou escrever essa outra parte, e assim vai. Então, pessoal, no cronograma, estabeleça métodos do que você vai escrever, quando você vai escrever, beleza? No cronograma, pessoal, estabeleça também as atividades. Ah, eu tenho que fazer uma observação X, então estabeleça lá o dia e quando. E não esqueça, lembra lá da aula do diário de bordo, pessoal? Tudo que você observar, que você sabe ou não sabe se vai entrar no teu plano de pesquisa, no teu projeto final, coloca lá no diário de bordo. Assim depois você vai pesquisar lá no seu diário, aí você pode trazer para o seu plano de pesquisa. Então todos esses itens que está aí, você pode rascunhar lá no diário de bordo. Ah não, isso aqui com certeza vai entrar no plano de pesquisa. Aí você traz para o seu plano de pesquisa, beleza? Por isso que é importante, vocês podem ver que as nossas aulas, elas estão bem relacionadas, tá? Então a nossa eletiva também se trata disso. E a bibliografia, que é o quê? Com o que você está fazendo? Que referencial teórico você está utilizando, né? Então, lá no referencial teórico, você vai colocar todo o texto que é a tua pesquisa e na bibliografia você vai dizer de onde é que você tirou esse texto. Entendido isso? Fechado? Vamos continuar lá, pessoal, olha só. Ali, quando você faz pesquisa com seres humanos, por exemplo, tem que detalhar os procedimentos, incluindo o que será pedido aos participantes da pesquisa. Aqui, pessoal, vai ter uma aula de ética muito importante para a gente entender a ética dentro do projeto de pesquisa quando você está pesquisando, por exemplo, ó, com seres humanos, tá? Avalie e descreva os riscos com que estes serão minimizados. Descreva a amostra participante da pesquisa, que será estudada. Como assim? Descrever é número de participantes e dados gerais dos participantes. Pode incluir informações como idade, escolaridade, gênero, status socioeconômico, né? Depende muito da tua pesquisa. Processo de recrutamento, onde e como os participantes serão recrutados, tá? Então, por exemplo, olha só, deixa eu falar um pouquinho de um projeto que eu fiz para vocês, né? Eu fiz um projeto de mestrado, onde eu construí protótipos lá com Arduino, e eu queria testar esses protótipos. Então, o que eu fui? Eu fui na escola, né? Eu peguei uma escola que eu trabalho, fui lá e selecionei uma turma de alunos. Então, por exemplo, eu peguei uma turma de alunos, vamos lá, de que escolaridade? Educação de jovens e adultos. Qual era a faixa etária? Ah, de 20 a 30 anos. Então, olha só, no meu trabalho, do plano de pesquisa, quando eu for colocar lá no desenvolvimento, que é a parte da metodologia, eu vou colocar o quê? A aplicação de manuais, né? Manuais com Arduino, e eu vou colocar o que lá? O meu público. Quem era o meu público? Ah, eram pessoas, alunos da educação de jovens e adultos com uma faixa etária de 20 a 30 anos que estavam lá no terceiro ano do ensino médio. Pronto, é uma pesquisa com pessoas, né? E eu só precisava desses dados. Então, eu fiz a aplicação do produto, fiz as observações e coloquei dentro do meu plano de pesquisa. Entendido isso? Vamos continuar lá, pessoal, olha só. E ali, outros pontos também, procedimentos para obtenção do consentimento, se houver, dependendo da pesquisa, ok? Então, por exemplo, eu cheguei lá na sala, né? Dei um termozinho lá, que eles topariam participar da pesquisa, eles assinaram esse termozinho dizendo que queriam participar da minha pesquisa, eu apliquei a pesquisa, ok? É necessário incluir como potenciais participantes serão informados sobre a natureza voluntária de sua colaboração e sobre o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento. E também estratégias utilizadas para manter a privacidade e a confidencialidade. Por exemplo, fotos, você tira foto de costa, você tira foto somente, por exemplo, do lado da pessoa para que não identifique o rosto.
tá? Você pode tirar foto da mão, por exemplo, né? Ele montando lá, eu tirei foto do pessoal montando os protótipos com Arduino, tirei foto de costas. Então, esse tipo de foto pode, você está mantendo a privacidade lá do seu público, né? Que você está aplicando a sua pesquisa. Liste e descreva os meios, pessoal, questionário da pesquisa. Então, o que eu fiz? Quais foram os meus meios? Eu apliquei lá um manualzinho para construir uns protótipos em Arduino. Aí depois eu fiz um questionário perguntando o que eles tinham achado lá, sobre o que foi aprendido. Peguei tudo isso daí para colocar na pesquisa, ok? Entendido isso? E, pessoal, descreva também quaisquer atividades físicas ou procedimentos se forem realizados, tá bom? E avalie criticamente o risco, ok? Tipo e duração da atividade, se for exercício físico, né? Dependendo do profissional da educação física, está fazendo lá uma pesquisa, então ele prepara um circuito, tira depois a pressão da pessoa depois, né? Para fazer as anotações e tudo mais, ok? Entendido isso? Quando você faz pesquisas, pessoal, com animais vertebrados, você tem que discutir, no caso, né, brevemente, alternativas sem potencial uso de animais vertebrados, tá? Então, isso daqui também lá na aula de ética, tem a ética que é para trabalhar com animais vertebrados, não é de qualquer forma, você não pode fazer de qualquer forma, tá? Explique também no seu plano quaisquer impactos em potencial, contribuições do projeto. E os procedimentos, tá, pessoal? Tem que escrever os procedimentos. Você vai incluir os métodos que serão utilizados para minimizar qualquer risco, né, qualquer desconforto para o animal, ok? Não pode, né, pessoal, submeter o animal com pesquisa que ele sinta dor, ou você, né, faça ferimento ou outro desconforto, ok? Detalhe, por exemplo, dosagens de drogas e concentrações químicas, não pode aplicar de qualquer jeito, né? Então, o pessoal que faz pesquisa com animais, eles têm que ter muito bem entendido isso daqui, ok? Números, né, que é a quantidade, espécie, gênero, idade do animal, você pode colocar lá também a justificativa sobre a quantidade que você está utilizando, tá? Descreva o meio que esse animal vai estar vivendo quando você estiver fazendo essa pesquisa e o que ocorrerá após o fim do experimento da pesquisa. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá, pessoal? E o pessoal que vai bem para o laboratório quando pesquisa agentes biológicos, tem que ter muito cuidado, tá bom? Tem um documento lá com normas do que você pode pesquisar, do que você não pode pesquisar enquanto estudante, belezinha? Então, tem que ver as substâncias, ok? Descrever o processo final e a fonte de obtenção dos agentes, né? Porque tem uma lei, né? Do que você pode obter para pesquisa. Então, tudo isso aqui é bem assim, bem delicado, tá, pessoal? Quando a gente trabalha com esses 3 itens que eu coloquei: seres humanos, animais vertebrados e agentes biológicos, ok? E também deve-se determinar em qual classificação de grupo de risco dos agentes biológicos pesquisados em seu projeto. Então, é o pessoal que faz aí pesquisa com laboratório. Tem que descrever, galerinha, o processo de avaliação de riscos, bem como os resultados. Se você fez uma pesquisa de um agente, você tem que detalhar as concentrações e dosagens que foram usadas de medicamentos, tá bom? E também precauções de segurança, tá? Então, isso aqui é obrigação do pesquisador, quando ele está trabalhando com substâncias químicas, ele dá lá na sua pesquisa precauções de segurança para as pessoas que estão tendo acesso à sua pesquisa. Belezinha? Entendido isso? Agora, pessoal, olha só, a gente vai para o nosso mão na massa, depois dessa aula bem bacana aí, sobre plano de pesquisa, ok? Bom, o que nós vamos fazer? Lembra lá do mapa mental que você construiu na aula 4, que veio do tema que você pegou na aula 2, que vão servir as anotações da aula 3, lembrando que a aula 2, né, falou do mapa mental do tema, do método, a aula 3 do diário de bordo, não é isso? E o 4, que é a estrutura do plano de pesquisa. Lembra que foi pedido lá na aula 4 a estrutura do plano de pesquisa
na parte lá dos elementos que a gente fez, então você vai continuar aquele mapa. Então a continuação daquele mapa vai ser dado nessa aula, você não vai descartar. Lembra que eu falei que não vai ser descartado? Então lá no seu mapa mental, a continuidade, tu tem que ter o elemento textual, materiais e métodos, tá bom? Lá do tema que você escolheu, tá, pessoal? Não precisa ser, nossa, eu tenho que fazer uma mega pesquisa. Não, comece com algo simples. Tá? O importante é você entender a estrutura, ok? E também coloque um cronograma. Faça lá um cronograma simples, pessoal, de quando, né, isso vai ocorrer, tá bom? Não esqueça de olhar o seu diário de bordo e também pesquise e converse em grupo com o seu orientador, ok? Aqui, olha só, os nossos links, tá bom? Para ajudar aí, lembra, a gente colocou esses links aí na aula passada, né? Foque no que importa e modelos também de mapas mentais. Então, é com vocês agora, mão na massa, e a gente vai voltar depois com a nossa letiva com mais conteúdo de física para vocês.